Bem, sou Franciele, sou pedagoga, trabalho aqui no campus desde 2016, no setor pedagógico, e aqui na Feliz eu moro com meu esposo. Desde essa época, então, nós nos mudamos em função do concurso e eu vim para cá para trabalhar no campus. Quando eu cheguei aqui no campus, eu já vim trabalhar no setor pedagógico, né, junto à gestão de ensino, e eu me mantenho lá desde então. E o trabalho foi se modificando um pouco conforme as demandas foram surgindo, e aí desde 2019, então eu passei a atuar além no setor pedagógico, também no NAPNE, que é o Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas. Primeiro foi um susto, né, porque era algo que ninguém imaginava que fosse acontecer. E a gente trabalhou numa sexta-feira normal, estava tudo bem, e aí logo em seguida veio então a decisão, né, que as atividades estavam suspensas. Eu fiquei sabendo através de um estudante, daí fui tentar ver se de fato era, né, se isso se confirmava e tentar entender o que estava acontecendo. Bom, primeiro pelas mídias sociais, assim, né, pelas informações de internet e algumas coisas de noticiário, só que o noticiário tinha coisas tão horríveis que acabava mais apavorando do que orientando sobre o que fazer. E aí chegou um momento em que eu decidi que eu iria selecionar algumas coisas, né, não ficar buscando tanto e em vários lugares, iria seguir ali as orientações de ficar mais resguardada, né, embora meu esposo continuasse trabalhando e de certa forma eu estava exposta, né, mas já que a instituição orientava que a gente ficasse em casa, então foi o que eu fiz naquele momento. Foi muito estranho, porque era algo que fugia totalmente à rotina, então eu fiquei um pouco perdida, né, porque naqueles primeiros meses ali a gente não tinha atividades como era, né, acostumada até então. As aulas estavam suspensas, que é o que mais demanda a parte do meu trabalho. Então, naquele momento, o projeto do qual participo não estava ativo, porque não tinha nem dado tempo ainda das coisas começarem a acontecer, já que com 3 semanas de aula, né, as atividades foram suspensas. Então, eu ficava sempre naquela expectativa do que iria acontecer, de como que a gente iria poder voltar e retomar, né, as atividades, porque ninguém sabia ao certo quanto tempo iria durar, né? Quando começou, se imaginava que seria 1 semana, 2 semanas, só que foi passando, né, 15 dias, 1 mês, 2 meses, e a gente ficou naquela incerteza do que de fato iria acontecer. Basicamente foi tudo remoto ali naquele primeiro momento, né, porque ainda as medidas eram bem restritivas, né, e aí então tudo foi feito de casa, a gente usava bastante o Google Meet, né, então as reuniões de planejamento aconteciam todas dessa forma, e isso era bem difícil, assim, né, construir uma rotina de adaptação, porque no primeiro momento eu tinha uma rotina de trabalho de vir ao campus, né, naquele horário, e aí depois ficou um tempo em que as atividades estavam suspensas, e daí quando a gente retoma dessa forma, e várias reuniões acontecendo ao mesmo tempo, porque era preciso planejar, né, todo esse retorno e como que as coisas iriam acontecer, toda uma nova forma de pensar e de produzir, né, as aulas precisaram acontecer, assim, para que a gente conseguisse fazer com que as aulas voltassem, né, só que de forma remota. Eu entendo que era o possível de ser feito naquele momento, né, mas sem sombra de dúvidas a gente não conseguiu ter a mesma efetividade, os alunos não conseguiram aprender da mesma forma como é de modo presencial, por várias questões, né? Desde questões de dificuldade de acesso, questões, né, de dificuldade de concentração no ambiente escolar. Teve famílias que tiveram a sua rotina em casa totalmente alterada, né? As pessoas assumiram outras tarefas no seu dia a dia, e aí, enquanto que antes eles conseguiriam vir para o campus e ficar aquele tempo todo dedicado à aula, né, quando a aula vai para dentro de casa, né, então tem todas essas questões além de outras, enfim, cada um viveu a sua particularidade naquele momento, então acredito que por esses fatores foram questões que dificultaram, né, a aprendizagem dos estudantes. A gente conseguiu acompanhar os estudantes, mas sempre de forma remota também. Então ali antes das aulas das APNPs começarem, né, a gente entrou em contato com cada um dos estudantes para fazer uma avaliação, né, com eles e com as famílias, para saber como que eles estavam se sentindo naquele período, quais eram as condições, se eles tinham recursos tecnológicos em casa para poder acompanhar as aulas, quais eram as dificuldades que eles estavam enfrentando, que tipo de acompanhamento eles estavam fazendo, quais eram as dificuldades que eles imaginariam que teriam naquele período.
E aí depois que as APNPs começaram, a gente manteve todo um acompanhamento, né, por meio do apoio pedagógico que a gente oferece no formato de monitoria, através do projeto, como era naquela época, né, projeto de ensino, o CAIC. Também considero que foi um alívio, assim, porque era uma expectativa que já existia há bastante tempo e era um desejo da maioria, assim, poder retornar, né. Só que também foi um período de desafio, porque a gente voltou, né, e as coisas não eram mais como antes. Se antes da pandemia a gente tinha uma rotina de trabalho estabelecida, guiada por um calendário acadêmico, onde a gente já tinha mais ou menos, né, um roteiro de atividades que eram distribuídas, quando volta ali a pandemia, tinha muitas coisas para serem retomadas. Por exemplo, a gente não sabia como que os alunos iriam retornar para essas aulas, né? A vida das pessoas foi muito modificada nesse período da pandemia, então eram muitas incertezas ainda e aí a gente foi precisando descobrir, né, assim, o que estava acontecendo, como as pessoas estavam se sentindo, e muitas medidas foram pensadas a partir desse retorno mesmo, porque era um período muito imprevisível. Muito difícil, algo que eu jamais imaginei viver e que eu não gostaria de viver de novo.